seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Podparte. Podparte que tem esse viés empreendedorístico, mas que traz muita gente inteligente, que traz gente importante, que tem o que falar para mim e para você. Nós somos um podcast genuinamente iguaçuense. Saímos de Foz do Iguaçu para contar as coisas dos nossos iguaçuenses, do nosso povo iguaçuense, para todo mundo. E a gente começa esse podcast sempre pedindo, né? Somos pidonchos aqui. Peço que você dê seu like, seu dislike, que você comente, principalmente que você compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque cada convidado que vem até aqui, ele tem algo muito importante para contar. E é por isso que a gente conta, né, convida eles para contarem suas histórias, suas trajetórias de vida. E quanto mais a gente estiver compartilhando, o YouTube está entendendo, o algoritmo está entendendo que dá para espalhar para várias pessoas. E a gente vai contando essas histórias através de vocês. Então, por favor, me dê essa moral, me dê, né, esse privilégio de você compartilhar aí o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre solidariedade, nós vamos falar sobre amizade, nós vamos falar com o nosso querido Everton. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado. Tá vendo os aplausos? Muito obrigado. Obrigada, muito eu obrigado. Que agradeço. Uma honra. Eu acho tão importante agradecer pelo seguinte, porque a gente tem um tempo tão precioso. Hoje a moeda de maior valor, de maior peso é o tempo, né? E ter alguém que venha, né? Não porque é um interesse, porque é uma amizade ou porque a pessoa se dispor a participar de um podcast, enfim, trazer a sua mensagem, ela está dispondo do seu tempo, ela está compartilhando do seu tempo. Então, eu acho isso extremamente fantástico. Então, minha gratidão, né, por você ter se disposto a passar um tempinho aqui com a gente. Sim, muito obrigado. Eu também sou muito grato a essa oportunidade, né, de estarmos juntos, de poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né, do que a gente está vivendo, o que nós vivemos e também o que nós acreditamos que vamos viver. Exatamente. Então, gratidão realmente é a memória do coração, né? Então, abre chaves, são chaves que abrem portas para degraus mais altos das nossas vidas. Eu creio. Né? Uhum, então, a gratidão, uma pessoa grata, ela tem um peso muito mais suave do que uma pessoa ingrata. Você acha que as pessoas são mais gratas? Como eu ouvi depois da pandemia essa palavra gratidão? E eu às vezes me perguntava, será que elas estão entendendo realmente o peso disso, né? Mas no geral, as pessoas são mais gratas ou são mais ingratas? Fazendo uma análise de tudo de bom e de ruim que acontece, que o ser humano é capaz de ter e carregar consigo. O problema é que o ser humano ele esquece. Que né? filosófica essa pergunta, né? né? Ele esquece muito rápido, né? Nós esquecemos do que nós vivemos. Eu, você, todo mundo. Exato, todo mundo. O lucro certo é a modalidade mais rentável de investimento no mercado brasileiro. Aqui você investe meia parcela até a contemplação, só que recebe um lucro sob o crédito cheio. E com o lucro você pode realizar todos os seus sonhos. Trocar o seu carro, fazer uma cirurgia plástica, realizar o sonho do seu gosto. Venha investir com quem entende. Então eu até falava esses dias, na verdade antes de ontem, nos áudios que eu faço diariamente, Sim. sobre lugares do passado que não devem ser residência, mas sim referência para que nós possamos ser gratos ao que nós vivemos, ao que nós já vencemos, ao que nós já passamos, ao que nós já aprendemos, para poder hoje estar aqui. E com a certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje. A certeza que julho, que está chegando, vai ser o melhor julho da minha vida. Sim. Então há um poder na gratidão e a gente pode ficar aqui só falando disso. Só né? falando disso, e eu acho que edificaria muito a vida das pessoas, porque eu tenho a impressão, e a gratidão, ela percorre o caminho da reflexão. Como você acabou de dizer, né? Olha, a mensagem que eu estava trazendo, ela faz uma reflexão, ela faz uma viagem no tempo, ela volta lá no passado, ela me reporta para aquele tempo e me traz agora para o presente. E daí eu consigo concluir, né? Eu começo a entrar num campo filosófico e dizer o seguinte, poxa, eu estava ruim naquela época,
época e agora eu estou bem, ou eu tive bem e agora talvez eu não esteja tão bem, eu preciso recondicionar E nós isso. não podemos ficar lá, porque senão vem a depressão. Nós ficamos acorrentados em um lugar que não volta mais. Exato. Porém, isso vai exigir aquilo que eu comecei a conversar com você. Vai exigir tempo, vai exigir a reflexão. Em tempos de tecnologias, em tempos de reels, em tempos de Instagram, dedinho passando toda hora, vício, o ópio do momento, na minha opinião, é e sempre será a rede social, é o ópio do momento, né? Mas dá tempo das pessoas pararem para pensar, então, nesse nível de gratidão que a gente começou a falar aqui? Eu acho que é um exercício, Patrícia. Eu acho que é um exercício que nós devemos exercitar, lembrar e parar para pensar. É pauta, escala de valores. Parar para pensar. Eu acho que isso é um dos princípios do sucesso. Muito Lembrando bom. que tem uma frase que eu aprendi ela há mais ou menos uns 15 anos atrás, que sucesso não é casualidade. Sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Todos podem aprender. Sucesso é treinável. E sucesso é treinável. Então, o parar para pensar 3 minutos, 2 minutos, nós higienizamos a nossa mente. A gente consegue desligar um pouquinho e falar, espera aí, eu tive recentemente algumas escolhas que eu tive que fazer, que se não fosse esse parar para pensar, eu estava hoje com um boleto de Muito maior. uma Bíblia, né, mensalmente, lembrando dessa escolha errada que eu fiz. Mas uma pessoa que é um dos meus mentores, que é o meu sogro, ele levantou o dedinho assim numa mesa e falou assim, nós precisamos pensar. Então isso é muito valioso, isso é muito precioso, porque quem não pensa acaba fazendo escolhas e, consequentemente, plantios indesejáveis. Exatamente. Nossa, que profundo isso, viu? Eu espero que a gente esteja motivando as pessoas nesse momento a trazer um pouco de isso para tudo na vida, né? Para tudo, para um namoro, para a escolha de um trabalho. Para um namoro. Escolhas. Você que trabalha com muitos jovens. Aliás, eu nem te perguntei. Se apresente para mim. Eu gosto exatamente disso, de desconstrução. Se apresente para nós. Quem é o Everton? Eu sou Everton, sou pastor, sou professor de educação física. De formação, né? De formação. Também sou bacharel em teologia, terapeuta integral sistêmico e com a convicção que eu não sei nada. Bom isso, com a né? convicção que Toda hora eu... essa faculdade de teologia mesmo serviu para eu falar, como eu sou raso. Nossa, gente... Como nós somos superficiais, né? E sempre há um horizonte infinito. Estou em Foz do Iguaçu agora, fez 10 anos. Né? Eu sou de Porto União, Santa Catarina. E esse italiano, Bortolotti? Bertolotti e Benato. Bertolotti da mãe e Benato do pai. Mas tu é italiano? É italiano. Fala italiano? Nada. Nada. Mas Na no verdade, fim nem falo... fala, eu acho que eu sou mais italiana que você, eu falo com a mão toda hora. Pai e mãe italianos. E eu nasci em Porto União e na enchente de União da Vitória. Eu lembro. Eu fui vítima de uma enchente. Estamos vivendo isso agora, né? Aqui no nosso Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas eu saí de lá de helicóptero. Verdade. Para Curitiba com a minha mãe. Eu ainda lembro, eu tenho alguns flashes assim. Como é que foi isso? O meu pai tinha uma oficina elétrica em União da Vitória, né? Na verdade, na cidade, como se fosse Santa Terezinha aqui. Sim, sim. E devido à enchente, as pontes foram sendo interditadas e inclusive, derrubadas, né? E meu pai acabou tendo uma dificuldade financeira na época. E aí o meu avô, que estava em Curitiba, o avô paterno, ele comprou um bar para o meu pai. Para o meu pai recomeçar a vida dele. Aí eu vim de helicóptero com a minha mãe e depois de um tempo meu pai veio. E aí nós iniciamos, eu tinha 3 aninhos em Curitiba. E que foi a minha vida até os 34 anos quando eu vim para Foz. Então, agora em maio fez 10 anos que eu estou aqui. Eu me considero hoje
iguaçuense. Como é que foi essa chegada a Foz do Iguaçu? Como é que Muito foi difícil. essa observação da cidade? Na verdade, assim, Foz, eu tive uma direção muito clara que era para eu estar aqui. É mesmo? Muito clara. Deus falou muito forte comigo do que eu viveria hoje, lá atrás. Na multidão de conselhos que eu tive, né, antes de tomar essa decisão. Eu vim, Paty, sem absolutamente nada. Eu aluguei um apartamento sem ver. Eu vim com o meu carro, Meu Deus. com roupas e uma caixa de livros. Foi a forma que eu cheguei em Foz. 2014, 2015, foi um tempo de muita dificuldade, mas de muito crescimento. Eu tinha um bom currículo intelectual, mas eu era um bebê emocional. Então, Foz do Iguaçu, para mim, eu sou muito grato a Foz, porque 2015, 2016, 2014 foram momentos de muito deserto, mas de muito crescimento, onde eu tive que entender que era eu e Deus. Então, foi um tempo de choro, foi um tempo de solidão, chegar numa cidade, vindo de uma capital, né, com um movimento... metropolitano, né? Um movimento bem diferente do que eu parei aqui. Cheguei no apartamento, no Abaeté, até muitos que estão nos ouvindo conhecem. Quarto andar, quando eu olho o campo do ABC, aquele silêncio, eu comecei a chorar. E eu falei, vou voltar. Aí liguei para minha mãe. Mãe, eu vou voltar. Ela, volta, filho. Aí, volta já. Eu falei, e eu já tinha dado um cheque calção, tinha, né, feito aluguel e tal. E aí, a funcionária da imobiliária, eu liguei para ela, para ver se era possível cancelar. Né? E aí ela falou, ela sentiu, eu acredito, o meu desespero, e ela falou assim, calma, calma porque eu já passei por isso também. Vá para o Paraguai, porque eu não tinha um garfo, não tinha prato, não tinha nada, né? Então ela falou assim para mim, eu nunca mais vou esquecer. Esses dias eu encontrei ela e eu até falei sobre ela, agradeci ela, muito obrigado porque você... Foi ali um ponto decisivo, seu conselho foi... Aqueles pontos de inflexão, exato, né? Onde exato. eu parei, assim, verdade, eu tenho uma palavra para estar aqui. Olha... Eu tenho uma palavra para estar aqui. Que às vezes na confusão, quando a água está turva, né? Exato, a gente não consegue não ver. Por isso é importante de pensar. Exato. E ela me ajudou a pensar. Exato. E aí eu fui para o Paraguai, comecei a comprar minhas coisas, calor de matar. Só Foz do Iguaçu. Eu tinha um ventilador que não tinha pé, então eu pendurava aquele arquivo. Imagina a cena, eu já passei por isso. Coloquei um edredom no chão, eu tenho fotos, os cabides pendurados nas janelas, e ali começou a minha história em Foz do Iguaçu. Né? No segundo dia, eu já estava teoricamente empregado. Uhum. Eu fiquei 4 meses nesta empresa, com uma proposta, né, de muito crescimento, e o meu salário em 4 meses foi de R$700. E eu simplesmente quebrei. Né, aquele dinheiro que eu trouxe para cá, eu comprei as coisas, eu consegui pagar um aluguel e alimentação, sobreviver, né, nesse período. E esse trabalho, ali começou o tratamento, né? E a gente às vezes pensa que isso é muito forte, isso que você acabou de setorizar e deixar bem claro. É uma palavra que você tinha, todavia era um percurso difícil que você iria percorrer. E talvez as pessoas não compreendam muito, a maioria das pessoas, inclusive eu, e você também, na hora também, provavelmente até não entendeu. O processo. Né? Você conheceu uma Foz do Iguaçu de fato e de direito, na sua realidade, com as suas mazelas. Deus cria o homem, Paty. De repente ele fala assim, e Deus, um conselho, forma o homem. Criação é parte do nada. Agora, formação é um processo. Então, o cachorro foi criado, o pássaro foi criado, os mares foram criados, mas o ser humano, a imagem e semelhança, o intelecto, a emoção, ela precisa de um processo. Então, nós precisamos nos submeter a esse processo. E naquele momento, foi bem difícil. Para tudo na vida, bem né? Difícil. E eu vejo assim que
Cara, tá tão difícil as pessoas se submeterem a processos. Inclusive, eu falo por mim, tem horas assim que eu falo, ai, não quero passar por isso. Não tô afim de viver isso. Se possível, afasta, De mim esse cálice. mas faça a sua Contudo, vontade. faça a sua vontade. Essa é a chave. Eu acho que é a diferença aí que o cristão precisa mostrar, Isso aí. na verdade. Isso aí. É aí que a gente... Hoje mesmo, tudo... Né, João? Tudo dando certo aqui, né, Mateus? Tudo dando certo aqui. Nada, dando tudo errado. E aí eu lembrei de uma frase. É na dificuldade que eu vou mostrar quem eu realmente Isso aí. sou. Isso aí. É na dificuldade que... É na minha reação. Dizes, ó minha alma, Ou quem tu és. Ou Né? talvez não mostrar, mas você vai entender. Entender. Você vai É entender. aqui que eu vou amadurecer e crescer. Você vai entender. E aí é um ato de responsabilidade total e pura. E isso, vou dizer, aí que as cicatrizes vão ficando. E eu prefiro mostrar a cicatriz do que os troféus. Ultimamente está assim a minha história. Porque uma coisa você... E hoje a rede social, ela está formando os coachings Ótimo. que não geram nada, né? Isso, ótimo tocar nesse assunto, ótimo. Que não geraram nada, que não tem história, não tem legitimidade em determinados assuntos. Sabe por quê? Não, porque eu falo de investimento, mas eu não tenho nada investido. Como assim? Então nós precisamos passar pelo processo, entender em tudo dar graças. A gratidão, aí começa a linkar já nossas Sim, conversas. nossa, é né? total. Uhum. A gratidão vai fazer você passar pelos processos. No livro de Salmo, capítulo 10, fala que há portas que são abertas. Salmo 100. Portas que são abertas. E as chaves é ação de graça. Então, nesse processo, obviamente que eu não agradecia nada. Nada. Né? Na verdade, assim, estava perdido. Portas abertas, aí depois disso eu fiquei sem trabalho, porque 4 meses, R$700, né? Eu fiquei um período de 45 dias com R$6 no banco. Caraca. E foi muito difícil para mim. E foi colocado um prazo, que até aquela sexta-feira. E simplesmente a porta não abriu, Paty. Eu sei. Não é porque não tinha vaga. Tinha vaga. Eu venho aqui, faço entrevista com você fala para mim, Everton, a vaga é sua. Tá tudo Mas certo. desenrolar. Mas eu só preciso falar com meu esposo, Aham. que ele está em São Paulo. Isso. Sexta-feira ele está aí. Eu chegava sexta, ele chegou, mas ele acabou viajando e a porta não abriu. Então eu fiquei assim 45 dias com R$6 no banco, sendo sustentado. O Corvo vinha trazer a comidinha, né, milagrosamente. E a palavra fiel de Deus que ele diz, né? Que não vai faltar a provisão. Não falta. E aí o meu prazo era aquela sexta-feira. E aquela sexta-feira nenhuma porta se abriu. E aí passou sábado, no domingo eu fui visitar uma igreja aqui em Foz. E na segunda-feira, né, eu teria que começar já a movimentar para voltar para Curitiba. Família lá, né, outro suporte. A segurança, a estabilidade. E aí eu fui visitar uma igreja e o Jorge, provavelmente ele vai assistir, né? O Jorge e a Yara. O Jorge, ele pega o meu ombro no final do culto e ele fala assim, Deus manda te falar que não é para você desistir. Ai, que poderoso. E aí eu desabei, comecei a chorar e ali Deus colocou uma família na minha vida. Na verdade, várias famílias. Né? Essas condições, você me falou de R$6, eu lembrei muito de essa vulnerabilidade, né? Você está falando de uma condição vulnerável, que é a vida financeira. Isso te fez ou você já era, te fez mais sensível. Resistente. Mas em relação à necessidade do outro, ao cuidado do outro, à vulnerabilidade também do outro, compreender a situação do outro, ou aquilo era só você achava? Sem dúvida. Você, se tem algo que é muito difícil para o ser humano entender, e Jesus foi mestre nisso, que é o que movia ele, é a compaixão. É empatia. Né? Eu sou humilde. Será que você é humilde? Vamos ver. Né? Vamos te dar bastante dinheiro e poder para ver se você é humilde. Vamos ver se você é, exato. Né?
Então, assim, certamente você acaba mudando a tua forma de ver algumas coisas nesse processo, né? Não só a importância da saúde social, dos nossos relacionamentos, que é uma das bases da OMS, inclusive. A Organização Mundial da Saúde fala que uma das 4 bases que determina a saúde no ser humano é a saúde social, é os teus relacionamentos. Então eu tive ali pessoas que me deram suporte. Eu tive, e depois, mais tarde também, eu sei o que é viver de uma cesta básica. Eu sei o que é viver de uma cesta básica. Eu sei o que é entrar num restaurante a conta dá R$1.000, eu também sei, ou mais, e eu também sei o que é viver uma cesta básica. Então, isso certamente faz você entender algumas coisas. Total. Que está no nosso lado aqui. E às vezes nós passamos por cima. Né? Então, é muito importante. Foi muito importante. Enfim, e aí, dali, na quarta-feira, abriu uma porta. Aí eu comecei a trabalhar, e aí tem um livro, né? Tem um livro, que daí foi muito legal também, o que eu passei. Hoje é... Você escreveu um livro? Não. Mas, tem uma história que pode ser contada em livro. É um livro lindo, né? Engraçado, também de muita ansiedade, porque eu tô falando de setembro de 2014, né? Tá. Quando essa porta foi aberta, ali depois dessa semana, depois dessa palavra do Jorge. E depois veio 15, e depois veio 16. 2016 a coisa começou a ficar mais clara, né? E aí... Everton, pastor Everton, como você vai começar a ser muito mais chamado. Você já é chamado, mas nem sempre você foi um pastor, nem sempre você foi teológico, e nem sempre você exerceu essa fé, e nem sempre você foi a pessoa que você é hoje, muito pelo contrário. Pelo contrário. Hoje você, inclusive, trabalha na questão de auxiliar pessoas que estão em vulnerabilidade e tudo mais, mas... essa distância do Everton antigo, que não era nada crente, nada... E aqui eu estou falando de crer, de ser cristão, né? Não estou falando da condição religiosa ou de ser evangélico. Né? Desde uma transformação. O Everton foi bem casca grossa, bem diferenciado, vamos dizer assim. Me conta um pouquinho dessa fase. O Everton teve a sua passagem pelas drogas. Mas pesadão mesmo? Não, eu não cheguei a ficar em situação de rua, né? Mas passei pela maconha, passei pela cocaína, bebia muito, né? Sempre bebi muito. Mas era vício ou era uma coisa já... Na verdade, assim, no álcool, durante muitos anos, eu bebi todo dia. Então... Era vício. Era vício. Né? Era um vício emocional, com um vício químico, com um vício, enfim. E aí eu parava, dava um tempo, depois voltava, depois recaía, daí parava. Isso eu perdi casamento, perdi bens, né, materiais, perdi a confiança dos meus pais. A autoconfiança. A autoconfiança totalmente destruída. Né? A identidade, ela foi perdida. Né? Durante mais de 10 anos. Eu tenho as drogas, Patrícia, ela traz hoje com 43, eu tenho uma lacuna na minha vida, que é dos meus 20, 19, 20, 21, que foi o último ano de faculdade que eu experimentei. Droga é bom. Eu falo nas comunidades terapêuticas que ninguém é viciado em alface. Droga é bom. Maconha é bom, cocaína é bom, crack eu nunca experimentei, graças a Deus, que eu não tive coragem, mas ela destrói. A consequência da droga, seja ela qual for, é muito violenta. E não destrói só a pessoa, não, né? Destrói família, destrói entorno. Pai, destrói mãe, destrói tudo. Então, assim, foi uma lacuna, eu tenho um vácuo na minha vida, né? É um hiato, né? Que está ali aberto. Mas aí, Deus é lindo, né? Na sua... Você não acreditava, eu só quero fazer essa conexão de fé. Não, sempre acreditei. Ah, é? Sempre. Eu fui
um católico muito praticante. É mesmo? Eu fui Olha. católico praticante, do Reginaldo Mansotti ainda. Ah, eu conheço. Lá na Sim, sim, sim. Guadalupe, lá em Curitiba. Então eu frequentava lá todo final de semana. Depois eu entrei na maçonaria, um sistema filosófico, né, um sistema de moralidade. Fiquei durante quase 8 anos, trilhei os graus filosóficos. E depois me afastei. E Jesus, né, esse Jesus que a gente conhece hoje, foi numa empresa que eu trabalhei em Curitiba. Entendi. E ali todos eram cristãos e eu comecei a conhecer Jesus através de uma célula, que é a palavra, né? E ali eu comecei a mergulhar na palavra e ali começou uma transformação. Mas foi muito difícil. Eu saí da igreja e ia pro pagode, né? Mesmo casado. Então, assim, foi um período bem... De processos. De processos. Quando você, o que você... você trouxe alguma coisa, esse entendimento, esse período de maçonaria ali, tem algo que você falou assim, não, isso aqui realmente nada me serve, porque você falou assim, de um processo filosófico, é um entendimento filosófico que há lá. Nada se aproveita de lá, algo se aproveita ainda? Não, muita coisa se aproveita, muita coisa se aproveita. É um sistema muito inteligente. Né? Eu tenho amigos até hoje, né, que eu amo, eu tenho grupos, mas é algo que, para mim, não fez mais sentido. Entendi. Entende? Sem falar mal ou bem. Sim, né? é só para isso, exatamente. É uma questão assim, que no período, era um grupo de toda segunda-feira, de toda quinta, de todo sábado, de todo domingo, porque era motoclube, era os graus filosóficos. Nós fundamos uma loja maçônica, né? A Cavaleiros de Aço, e a minha loja mãe, que a gente chama de loja mãe, é que foi iniciado, sim, né? Sim. Então, assim, foi um período foi um período muito importante para mim, né? Então, claro, hoje eu poderia citar, que não vem o caso aqui, mas eu poderia citar os pontos positivos e os negativos. Claro, né? evidente. Quem sabe, em outro momento eu claro, posso vem a fazer parte isso. 2. Nós estamos combinando com todo convidado que vai ter parte 2 aqui. 2. E aí entra em polêmica, né? Então exato. tem que ser algo mais preparado. Mas assim, eu estou à disposição aí nos meus contatos. Pode né, esclarecer as dúvidas sem problema nenhum, Para né? me chamar e a gente esclarecer. Mas assim, foi os pontos negativos, né? Os pontos positivos existem, mas enfim, eu creio que deu tempo. Entende? Deu tempo. O ciclo se fechou. Há tempos na nossa vida que é vírgula e há tempos Exato. que é tempo ponto fechou, final. Aquele compromisso já começou a ser trocado por outros compromissos. Sim. E aí eu falei, não, agora está na hora de eu sair. Agora, Everton, todo o seu histórico, esse livro que você diz, né, que você narra, e eu acredito que daí saiu livro mesmo, né? Nós tivemos aqui uma editora, nós temos uma editora de livros aqui, a Primazia, que é nossa parceira aqui, e ela tem autores que têm os mesmos propósitos, né, que são autores cristãos. E vou te apresentar para a Elisângela, que esteve aí já nesse sofá. Ótimo. E, de repente, esse livro está mais próximo do que a gente imagina, né? Mas te trouxe também a possibilidade, nessa igreja a qual você foi visitar, que recebeu uma palavra, que te fortaleceu, te trouxe uma família, que, como você mesmo disse, e ali você embrenhou realmente, se devotou, se debruçou em cima de projetos sociais. E, aliás, é uma característica dessa igreja, a qual você está aqui, a nossa igreja, que é a Casa Amarela, uma casa realmente para filhos, onde inúmeros projetos são realizados e acontecem de uma forma brilhante, maravilhosa, ao qual você também faz parte, onde você pôde conhecer os filhos de Foz do Iguaçu. Isso foi em 2016. Paty, quando eu estava, na época, como professor de educação física, existia o Bolsa Técnico. E eu estava dentro de um projeto que estava acontecendo na gestão do Reni Pereira. Lembro. E esse projeto era para desenvolver algumas atividades em parceria com a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Esportes, para a melhor idade. Então tinha uma ex-academia aqui em Foz, e a ideia era que eu estivesse na frente lá desse projeto. Só que aconteceu alguns problemas, e devido a esses problemas, eu já estava praticamente contratado. E aí eu lembro uma pessoa muito especial para mim, né, não está mais em Foz,
ele falou, Everton, eu vou te deixar lá no núcleo que tem umas criancinhas. Mas aí você fica lá temporariamente, que depois eu encaixo você. Entendi. E ali foram... Foi onde você se apresentou. Onde foi Deus me apresentou, né? É verdade. As crianças vulneráveis com vulnerabilidade social e fortalecimento de vínculo. Então ali eu conheci as crianças. E também entendi o meu chamado, porque isso é fundamental. Criança dependente químico, crianças vulneráveis, até criança de escola particular, mas tem que ter chamado. Criança. Tem que ter chamado para trabalhar com criança. E ali eu descobri isso, como pastor. A minha mudança de vida foi em 2013, tá? Uma missionária muito amiga, ela me fez uma pergunta assim, até quando você vai ficar vivendo essa vida? Né? Inclusive, foi 2000 não foi 2013, acho que foi 15, foi 2014 ou 15. E eu fui lá e ela fez essa pergunta para mim. Eu falei, então faz uma oração hoje para mim, que uma terça-feira, 3h30 da tarde. Não lembro a data. Eu não lembro assim quando foi isso, né? Mas eu lembro que foi 15, 14 ou 15. Eu me ajoelhei, ela fez uma oração e eu falei para ela, hoje eu entro num nível de intimidade com Deus que eu jamais entrei. E desde lá eu me apaixonei por Jesus. Você é decidido em tudo que você vai fazer, como você acabou de dizer? Sim. Entre aspas, né? Existe uma multidão dos conselhos, né? Mas, enfim. E aí eu conheci o Núcleo Criança de Valor, ali no Jardim América, onde eu fiquei quase 7 anos. Como professor, como voluntário, como diretor, como pastor principalmente. Então nós vivemos lá algo extraordinário com as crianças. Até hoje eu vejo as crianças já com 20 anos, 21, né, que me encontram na rua e é sempre uma alegria. É muito curioso. Ali isso. começou, né? E? Em 2017 foi quando eu entendi que eu não queria, né, que por eu ter passado, né, isso me deu autoridade, e por ter vencido me deu legalidade a trabalhar como dependente químico. Né? Então, em 2017, que foi o que me motivou a fazer a terapia integral, né? Com ênfase nisso. E aí hoje a gente atua aí, né, em alguns lugares, acolhendo esses meninos que há esperança. Há esperança para um dependente químico. Para o dependente de crack, morador de rua, há esperança. Por que você dá ênfase ao a esperança? Porque a sociedade desacreditou dessas pessoas. A política pública, ela, em certo ponto, também desacreditou. É um trabalho muito profundo. Total. Muito profundo. Mas eu vou falar como estrategista política até também. Porque vou desacreditar. Pensa que eu sou política pública, tá? Sim. Os governantes. Para que eu vou investir em quem não está me dando voto? Não dá voto. E outra, eu já ouvi de muitas pessoas, é só matando. Esse aí é só matando. E não é verdade. Porque Jesus não desistiu de mim. Né? Então eu sei que eu não posso desistir. E como nós temos acesso a essas pessoas, ao coração dessas pessoas, Patrícia, é muita joia preciosa. Sim. É muita joia rara ali naquele meio. Há muitas histórias difíceis. É história de rejeição, é história de abandono, é história de muita vulnerabilidade. Então, quando você entende as crianças vulneráveis, você entende a justificativa para esse resultado. Sem pai, completamente sem mãe, muitas vezes criados lá por um tutor que é jogado lá, é um convívio de droga, é um convívio de violência, é um convívio de abuso, de todas as partes e tipos de abusos. Então, assim, por isso que eu sou tão convicto, porque eu vejo, eu tenho amigos, eu convivo com o resultado positivo, né? Com a transformação. É uma guerra. Como diz o NA, né? Os Narcóticos Anônimos. É só por hoje. Então, todos os dias eles guerreiam. E nós estamos ali para poder mandar uma mensagem. E essa parcela é grande, é pequena? Do que nós estamos Hoje, falando em termos de políticas públicas? Hoje, o CAD único, ele aponta 790 a 800 moradores de rua em Foz do Iguaçu.
E aqui, Everton, eu gostaria de saber, nós estamos... Como está Foz do Iguaçu nesse aspecto? Com políticas públicas, com o atendimento. Veja que daqui a pouco nós vamos pular para a política. Daqui a pouco eu vou falar sobre política com você mais a fundo, mas já estamos falando sobre, né? Eu sempre digo, gente, eu falo de política até comprando abobrinha no supermercado. Política Patrícia, faz parte tá da muito nossa aquém. vida. Então, é isso que nós precisamos. Muito Nós precisamos de solução. Porque muito aquém. quando nós... A população é assim, quando ela está bem, ela procura um líder, né? Quando ela está mal, ela necessita de um solucionador, né, de um grande revolucionário. E hoje nós estamos vivendo uma crise geral, não estamos falando única e exclusivamente de Foz do Iguaçu, e não é mundial. apenas o ponto, e não é apenas o ponto da drogadição. Nós estamos falando de crise na família, nós estamos falando de crise nas igrejas, nós estamos falando de crise na questão da vulnerabilidade né, dos nossos jovens e dos jovens. Enfim, nós estamos vivendo um tempo de crise e as pessoas precisam de líderes. Líderes que estejam realmente entendendo o que estão fazendo ali. Eu hoje me pergunto assim, gente, eu não me conformo que políticos não tenham minimamente um pouco de aprendizado, estudo. Estou falando de curso superior, eu estou falando de faculdade, eu estou falando de formação técnica, preparação, entendeu? Todos deveriam passar por políticas públicas, na minha opinião. E ter chamado. E ter chamado, sobretudo. Sabe, porque o homem largado, assim, ó, ele só vai pensar nele. É aí que nós vamos entrar em corrupção. É isso aí. Porque é um ambiente muito complicado, né? Mas, respondendo a tua pergunta, Paty, como está a política pública em relação ao dependente químico? Muito aquém do que deveria. Eu vou entrar aqui numa polêmica. Eu amo animais. Eu vou no Parque das Aves, Augusto Cury, ele fala tanto do contemplar o belo. É impossível uma pessoa que ama a Deus não amar a natureza. Foz do Iguaçu, principalmente. Eu amo, acho que até... Eu vou começar a conversar com a plantinha. Eu amo. Eu converso com as minhas. Eu também converso. Estou falando essa aqui, né? Porque as minhas eu também converso. Porque é tudo obra de um grande arquiteto, é tudo obra do nosso Criador. Ele deu tudo isso para nós. Então, assim, eu amo os animais. Eu vou no Parque das Aves, eu fico lá olhando as borboletas, eu vejo a manifestação de Deus nas borboletas. Eu tenho 2 cachorros no apartamento, 2 linguicinhas, 2 dachshund, que é as minhas... a gente conversa... mas eu não posso admitir 7, 8, 9, 10 milhões para os cachorros. Se não tiver 20 para as crianças. Se não tiver 20 para os dependentes químicos. Me desculpa. Não, mas não é nada de... Eu compactuo com a sua opinião. Uma política pública de uma política decente não pode ter... Concordo, e é isso aí. Uma comunidade terapêutica em Foz do Iguaçu. Uma. As outras capengando. Que são meus amigos. Eu estou lá. Vai verba para uma e nós não temos interesse em ter outra. Isso não pode acontecer. Né? Porque eu sei que são joias preciosas que daqui a pouco vão ser restaurados e vão ter famílias restauradas e vão ser testemunhos para esses jovens de 16, de 15, 17 anos que estão, esses recuperados, eles têm força para entrar em comunidades e lugares que quase ninguém entra, porque tem medo. Claro. Eles vão lá na biqueira e vão pregar Jesus. Ou vão lá na biqueira e vão fazer um treinamento, uma capacitação. E aqui a gente fala quando a gente fala de Jesus, a gente está falando num caráter. Valores a gente está falando princípios. De valores e princípios, Lógico. Entendeu? E aí eu acho que e fica mais fácil falar de Jesus, Inclusive, que engloba tudo. Os muçulmanos, e nós temos muitos aqui, respeitam muito. e além de, o Alcorão cita mais Jesus do que Mohamed, né? Mas assim, eles cumprem, a gente fala tanto do cristianismo, e nós somos cristãos, eu sou pastor, mas eu te falo uma coisa, polêmica, mas é a verdade. Os muçulmanos e os judeus, que entre aspas rejeitaram, na verdade rejeitaram Jesus, né? Mas sem entrar, que esse não é o nosso tema,
Mas assim, eles cumprem muito mais princípios e valores do que nós. Do que nós. Isso é um tapinha de luva de pelicana. É só você ver as famílias. Nós vamos ver os nossos familiares nos velórios. Os muçulmanos estão todos os dias reunidos ali. Com brigas, Com sem honra, brigas, com honra. Reconhecendo honra de sobrinho para tio, Exato. tio para irmão. Então, assim, nós estamos muito aquém. E eu creio que é possível fazer algo diferente. Agora tá. Você, como eu falei, você vai está embrenhando, né, nesse período aí de pré-campanha, você colocou o seu nome à disposição para, né, e está pré-candidato a vereador. A sua pauta principal é essa? É essa. É as crianças. Essa é a pauta principal. É a capacitação, é o treinamento, é o contraturno escolar, é um olhar. É um olhar que é muito mais profundo do que você simplesmente ver, passar, né? Eu falo, eu sou servidor, né? Então eu posso falar que hoje eu falo isso completamente de graça. A educação municipal de Foz do Iguaçu é uma das melhores do Brasil. A educação municipal. Mas e o contraturno escolar? Eu acho que todos os bairros dessa cidade têm que ter um projeto de capacitação, de treinamento, onde possa acolher essa criança vulnerável, que está lá num ambiente totalmente tóxico, e aí ela consegue ser acolhida com valores, com princípios, com oratória, com matemática financeira, com reforço escolar. Essa é a principal bandeira. E as famílias? Elas são a chave das portas para nós entrarmos nas famílias. As crianças possibilitam a nossa entrada. Foi uma palavra que o Senhor me deu, inclusive. Você vai entrar, isso hoje eu vivo isso. Você vai entrar nas famílias através das crianças. Nós fizemos um ano, foi antes da pandemia. Nós montamos um grupo com o colégio estadual, o colégio municipal, os padres, os pastores da religião, da região, e o Instituto, né, a OSC, a Organização de Sociedade Civil, né, a ONG, a antiga ONG. E uma vez por mês nós nos reuníamos, os diretores das escolas, os pastores, os padres, o líder dos desbravadores, daquele grupo dos adventistas, o Sandro, onde nós discutíamos casos. Patrícia, é fácil você cuidar, porque não é todo mundo que tem tanto problema Meu Deus, assim. que complicado. Pega essa fala, que eu acho que é extremamente importante para que quem nos assiste, ou enfim, onde for esse corte para algum lugar, que a impressão que se tem é que há um coletivo de problemas, e não é. Quando nós falamos, por exemplo, da cultura de estupradores, eu não posso concordar com isso, porque se eu falo de uma cultura de estupradores, eu estou falando que todo homem eu não posso dizer que o meu filho, o Estevão, ele ou vai praticar isso. Então, nós não podemos dizer que há uma cultura de criança. Não existe isso. Nós precisamos colocar as palavras nos seus devidos lugares. Isso aí não é todo. Eu lembro que eram alguns casos específicos. Sim, Esse caso específico precisa de um trabalho especializado, de uma atenção aonde esta mesa, que é o propósito de Deus, inclusive, para nós, né? Uma mesa de comunhão, onde os filhos se reúnem. Então, nós conseguimos cercar aquela mãe, porque só ia ter cesta básica se a mãe fosse na escola. E aí a gente conseguia falar com essa mãe, que era alcoólatra, que estava envolvida com a prostituição e que deixava uma criança de 8, 9 anos, de 10 anos, morando sozinha. Ela morava num quarto e deixa a criança no outro. Uma criança que é abusada sexualmente, e aí com 7 anos, e aí a mãe fala assim, que essa criança tem mais que morrer, porque ela é safada, que ela vai no mato com os uma criança de 7 anos. Então, assim, é um caso. Aí nós tivemos um outro caso,
entende? Mas precisa ter mais velocidade, Sim. Menos burocracia. menos burocracia, mais ativos, precisa ser né, algo mais rápido para que a gente possa alcançar e pegar esse defrator. Pastor, você fala, em cada palavra você está citando Jesus, e é claro que você vai citar Jesus, é aquilo razão, que né? você acredita, é a sua forma de pensar e a sua crença central, e isso está tudo certo. E quem não gosta de Jesus? E quem não acredita em Jesus, no que você pode ser útil? Veja que nós estamos separando assuntos e, ao mesmo tempo, colocando no mesmo lugar. Ótima pergunta. Respeito é universal. Palavras de afirmação é universal. Vamos pegar aqui as 5 linguagens do amor, né? Um toque, um abraço é universal. Eu tenho amigos preciosos que eu sento na mesa de conselhos que são ateus. São da Conscienciologia. Pessoas inteligentíssimas. Nossa, eu tive que contato são com meus eles, amigos, também que andam comigo. Sim. E nós conversamos, nós falamos de diversos assuntos. E nos respeitamos. Nós convergimos em diversos assuntos. E eu não tenho a necessidade de ter razão. Eu não tenho a necessidade de saber tudo. Porque eu não sei nada. Sócrates, ele sabia que ele não sabia nada. E o interessante, que eu lendo sobre ele, a maioria dos ensinos filosóficos de Sócrates veio de Platão. Porque ele não queria escrever. Porque ele não queria passar por cima da sua essência. Uma coisa é escrever da Patrícia, ou de mim. Outra coisa é eu ver você aqui. Platão, né? Não queria... Sócrates não queria... Mas Platão escreve de Sócrates. Sócrates não queria escrever. Eu acho isso tão importante. Não tira a tua essência. Não precisa tirar. Nós podemos trabalhar juntos, entendeu? Nós podemos estar na mesma mesa. Estarmos na mesma Jesus mesa. nos mostrou muito bem isso. Exato. Ele não excluiu ninguém. Né? Ele incluiu as pessoas. Né? A prostituta. E tinha um povo ali querendo colocar ele em fria o tempo todo, né? Que ia totalmente de encontro, as atitudes dele veio para vir de encontro com a lei, não ao encontro. Ele vai, mas não pode no sábado. Pode sim. Vamos ele ver cumpriu aquilo ali de uma maneira... Augusto Cury. Augusto Cury tem. Né? A gente já citou ele algumas vezes aqui, um camarada que se dizia ateu. Exato. A esposa dele, né, é desafiado a entender um pouquinho mais de Jesus. Ele falou, vou analisar o caráter desse cara. Ele fala, não, o homem não teria condições de criar Jesus Cristo. Né? Então, mas enfim, eu vejo que o bem e o mal, ele é universal. Fazer o bem, praticar o bem, você ser uma pessoa do bem, você reconhecer os teus erros, você ser rápido em se arrepender, você ser rápido em reconhecer, você entender a autorresponsabilidade, que você é responsável, que o controle está na tua mão. Eu não justifico falando que você é o problema. Ah, o meu pai foi o problema, a minha mãe foi o problema. Não. Eu fiz as minhas escolhas erradas. Eu colhi o espinho que eu plantei, mas hoje eu procuro plantar outro tipo de sementes, para que eu possa colher as sementes que eu desejo, né? Então a ideia não é dividir, né? A ideia sempre é somar, e a ideia é sempre se colocar à disposição do outro no sentido realmente de servir, né? Eu posso servir, por que eu vou ajudar? Porque eu posso. Pronto. Não é? E não preciso de repente, de um partido, talvez o processo seja, ou a estruturação seja necessária do partido, mas eu vou fazer independente de estar, e é por isso que eu te chamei aqui, para exatamente te ouvir, porque o servir já está acontecendo antes do partido, já está acontecendo, essa trajetória já faz parte, né? Esse chamado já foi compreendido, exato, acontecendo ou não, ele vai continuar. Então, é preciso que as pessoas talvez precise um pouco mais de Everton, um pouco mais de compreensão desse chamado, porque todos temos, né? Precisamos entender de uma forma mais ativa para que a gente possa realmente mudar. E é interessante esse seguir, Paty, porque Jesus, ele recebe uma gusparada no rosto, na face dele. E ele tem uma reação
muito impressionante, que ele simplesmente olha. E esse olhar converte o agressor. Mas por que ele simplesmente olha? Porque ele tinha convicção da sua identidade. Ele tinha convicção de onde ele estava, de quem ele era e principalmente para onde ele estava indo. Por isso que ele só olha. Então, o processo que nós fomos submetidos durante esse período, e eu continuo no processo, ele forjou um pouquinho a minha identidade, né? Então eu estou muito convicto do que eu estou fazendo hoje, tanto na prefeitura, algumas pessoas vão estão conosco, né? Neste podcast, eles são testemunhas do que nós estamos fazendo, né? Que é o amor. Que é o amor. Você manifestar o cuidado, você se importar, você ter um coração disposto a ouvir, entendendo que você tem que ser e buscar ser manso e humilde, como Jesus. Mansidão e humildade é você ser ensinável. Eu não sei nada, eu preciso saber e aprender com você. Eu preciso aprender o que esses meninos moradores de rua me ensinam, Patrícia. O que essas crianças me ensinam. É precioso demais. É precioso demais. Estar inclinado para esse aprendizado e para esse ensinamento é precioso para nós. É se debruçar e falar assim, olha, o que eu posso aprender com isso que está acontecendo na minha vida? Everton, se deixar, a gente fica, viu? Filosofando, conversando, muita coisa. Mas tem aí uma jornada. Tem uma jornada pela frente. Quais são os planos? Quais são as metas? Como é que está a sua vida, homem, nesse campo aí, a partir de agora? Quais são os próximos passos? A minha vida, ela virou uma chave, né? Ela virou uma chave. Hoje, os meus movimentos, Patrícia, são todos debaixo de uma palavra. Quando Pedro, ele desvia a atenção da palavra, ele afunda. Era uma palavra que suportava ele sobre as águas. Então, hoje, o que está me suportando, porque é muito difícil, tá? É muito difícil. É muito mais do que eu imaginava. Mas eu te falo que o que está me suportando neste processo é uma palavra de 2017. Em 2017, eu recebi esta palavra. E eu falei, eu não quero. Você vai estar na esfera de governo. Eu falei, eu não quero. Porque dentro de mim aqui tem uma pessoa que é difícil de domar. Todos nós, né? Todos nós, imagina. Todos nós. E aí, quem nunca, né? A palavra é essa. E aí deixou o Espírito Santo, né? Deus deixou bem claro para mim que ele iria me levar. Ele falou, fica tranquilo. Na verdade, ele não falou, fica tranquilo, eu que estou falando. Que eu preciso ficar tranquilo. Na verdade, ele não falou nada de tranquilidade. É um desafio. Mas assim, ele só falou assim, não saia do propósito, porque eu vou te levar. Claro que nesse processo eu tropecei, claro que nesse processo eu chorei. Eu não quis, eu me arrependi, entendeu? Eu tentei sair, eu saí, me lambuzei um pouquinho, voltei. Ele te entregou anel, sandália, voltei, exatamente. E então esta palavra que está fazendo eu descobrir esse mundo. Que lindo. Né? É um mundo novo para mim. Desafiador. É um mundo de euforia, é um mundo de depressão, é um mundo de dúvida, de inquietação. Então, assim, é um mundo bem diferente, mas eu vou vencer. Vai, porque você não está sozinho. Eu vou vencer. Eu vou vencer porque eu estou debaixo de uma palavra. Exato. E não é o resultado final, é o meio, é o caminho. O lucro certo é a modalidade mais rentável de investimento no mercado brasileiro. Aqui você investe meia parcela até a contemplação, só que recebe um lucro sob o crédito cheio. E com o lucro você pode realizar todos os seus sonhos. Trocar o seu carro, fazer uma cirurgia plástica, realizar o sonho do seu gosto. Venha investir com quem entende. Nós
conhecemos no caminho. Exatamente, isso é maravilhoso. Everton, olha, foi um prazer imenso falar com você. Eu sei que você tem muito mais a entregar, muito mais a falar, mas como eu já falei, aqui já tem um combinado, já vamos fazer a parte 2. E foi muito bom te ouvir. Esse campo filosofal, é bom falar com pessoas que sabem o que querem e que estão dispostos e vulneráveis à vontade de Deus. Porque só sai crescimento, porque a gente aprende, porque a gente acaba se nutrindo com as respostas que nós acabamos ouvindo. E eu tenho certeza que é assim que estão os nossos telespectadores hoje, né? Alimentados com esperança, as suas mensagens, elas nos trazem esperança. Não dá para a gente parar, não dá para baixar a cabeça, não dá para ficar lá estático no processo. O processo exige caminho, né? Exige que você movimente, ele exige de você isso, porque senão realmente não é processo, você não vai ter resultados. E eu espero que cada um que esteve acompanhando a gente esteja com esse saborzinho assim, acabou, queria mais, gostaria de conversar um pouquinho, eu gostaria de ouvir um pouco mais. Mas vai ter a parte 2, então muito obrigada pela sua participação. Patrícia. Sucesso nessa empreitada, Muito nessa obrigado. jornada. E eu tenho certeza que esse livro, escrito aí com o dedo de Deus, vai ter muitas histórias para contar aqui no programa. Uma nova história. Eu agradeço, Obrigada. né? Uma honra, de verdade. Eu reconheço esse peso, né? De glória. Isso é honra, né? O Amém. Cambode. Então, de estar aqui com você, Amém. de estar à frente, né? Das pessoas que estão nos ouvindo, é um compromisso e principalmente uma responsabilidade muito grande, né? É verdade. Então, eu estou à disposição. Muito obrigado. Você está em que rede social? Só tem uma, na verdade, né? Tá. Que é o Instagram. Tá. Que é o meu nome completo. Everton com W, E-W-E, Everton Bertolotti, 2 T's, e Benato, 2 T's. Notou aí, Mateus? Mateuzinho que vai colocar tudo certinho aí para nós. Você vai seguir o pastor Everton, conheça as propostas, conheça a história, conheça quem esse homem é, conheça seu caráter, seus princípios, seus valores. E a gente está precisando de gente do bem. Nós estamos precisando de gente do bem perto da gente. Se vai legislar ou não, se vai executar ou não, isso vai ser também da nossa responsabilidade, isso também vai ser da nossa alçada. E isso faz com que você venha, essa afirmação faz com que você esteja pensando, poxa, realmente eu preciso começar a povoar, nem que seja um ambiente legislativo, as políticas, a minha vida, o meu entorno, com pessoas que queiram realmente a mesma coisa. Está na hora da gente mudar. A história está em crise, né? O nosso país está em crise. Nós precisamos fazer alguma coisa